No silêncio profundo de uma noite clara, longe das luzes ofuscantes da cidade, a humanidade ergue os olhos para o céu, como tem feito por milênios. Um véu de diamantes espalhados sobre veludo negro, cada ponto de luz, uma promessa, um mistério, um destino em potencial. As estrelas nos chamam. Elas sussurram em uma linguagem de fótons que viajou por anos, séculos, milênios, para finalmente encontrar nossas retinas. Essa canção de ninar cósmica alimentou nossos maiores sonhos. Sonhos de caravelas navegando não sobre oceanos de água, mas sobre oceanos de vácuo, com velas impulsionadas por ventos solares. Sonhos de novas terras, novos começos, sob o brilho de sóis alienígenas. A ficção científica pintou quadros vívidos dessas jornadas, com naves elegantes cortando o hiperespaço e tripulações audaciosas dizendo olá a civilizações de mundos distantes. Essa é a grande saga humana, o próximo capítulo inevitável, escrito em nosso DNA explorador. Deixar o berço, alcançar as estrelas. Mas, e se essa for apenas uma história que contamos a nós mesmos? E se o cosmos, em sua majestade indiferente e esmagadora, tiver imposto barreiras tão absolutas, tão fundamentais, que essa aspiração, por mais nobre que seja, permaneça para sempre no reino da fantasia? A verdade desconfortável é que a jornada para as estrelas pode não ser apenas difícil, pode não ser apenas um desafio de engenharia. Pode ser, em sua essência, uma impossibilidade prática e fundamental. Uma porta para a qual a natureza nunca nos deu a chave. Esta é a história, não de como chegaremos lá, mas das muralhas colossais que se erguem entre nós e o resto do universo. Uma exploração das razões pelas quais talvez nunca, de fato, ponhamos os pés em um planeta que orbita outra estrela. A primeira muralha, e a mais intransponível, não é feita de rocha ou metal. É feita de nada, de vazio, um abismo de espaço-tempo cuja escala desafia a intuição humana e ridiculariza nossa tecnologia. Chamamos isso de distância. Nós, como espécie, somos criaturas de escala local. Nossos cérebros evoluíram para julgar a distância de uma árvore para colher um fruto, ou a velocidade de um predador na savana. Conseguimos expandir essa intuição para abranger cidades, países, continentes. Até mesmo a distância até a nossa Lua, quase 400 mil quilômetros, é algo que, com esforço, podemos visualizar. É uma viagem que nossas máquinas mais rápidas fizeram em poucos dias, mas as estrelas operam em uma escala de distância completamente diferente. Uma categoria de imensidão para a qual não temos analogia terrena. A estrela mais próxima do nosso Sol, Próxima Centauri, está a cerca de 4,2 anos-luz de distância. O termo ano-luz soa poético, quase inofensivo, mas é uma medida de distância, não de tempo. É a distância que a luz, a coisa mais rápida do universo, percorre em um ano inteiro. Isso se traduz em aproximadamente 40 trilhões de quilômetros. Um 4 seguido por 13 zeros. Um número tão vasto que perde todo o significado tangível. Para dar a este número algum contexto, vamos construir uma analogia. Imagine que nosso Sol, essa esfera colossal de plasma, com 1,4 milhão de quilômetros de diâmetro, seja reduzido ao tamanho de uma única célula sanguínea humana, invisível a olho nu. Nessa escala minúscula, a Terra seria uma nanopartícula, um grão de poeira cósmica orbitando a uma distância microscópica. Plutão, na borda do nosso sistema solar, estaria a meros 2 metros de distância. Toda a nossa vizinhança cósmica, tudo que a humanidade já explorou com sondas, cabe confortavelmente dentro de uma pequena sala.
Agora, nessa mesma escala, onde estaria a estrela mais próxima, Próxima Centauri? Estaríamos procurando por outra célula sanguínea a alguns quarteirões de distância? Talvez do outro lado da cidade? Não. Nessa escala, Próxima Centauri estaria a 540 quilômetros de distância. É a distância entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Entre esses dois pontos, entre essas duas células sanguíneas solitárias, haveria um vazio quase absoluto. A sonda mais rápida já lançada pela humanidade, a Parker Solar Probe, atingiu velocidades de mais de 700 mil quilômetros por hora. Um feito de engenharia verdadeiramente notável. Se apontássemos essa sonda na direção de Próxima Centauri, ela levaria mais de 6.300 anos para chegar lá. 6 milênios. Uma viagem que começou quando as primeiras cidades da Mesopotâmia estavam sendo construídas, só estaria chegando ao seu destino hoje. E estamos falando da estrela vizinha, a nossa porta ao lado cósmica. A galáxia da Via Láctea, nosso lar, contém mais de 200 bilhões de estrelas. Sua extensão é de 100 mil anos-luz. Nossa civilização inteira, da invenção da escrita até a era digital, é apenas um piscar de olhos comparada ao tempo necessário para cruzar uma fração minúscula de nossa própria galáxia, mesmo na velocidade mais alta que já alcançamos. A tirania da distância é a primeira e talvez a última palavra no grande debate sobre a viagem interestelar. Mas os sonhadores e os engenheiros não se deixam abater facilmente. Eles argumentam que a distância é apenas um problema de velocidade. Se pudéssemos viajar mais rápido, muito mais rápido, a jornada se tornaria viável. E é aqui que encontramos a segunda muralha, uma lei fundamental da física, tão implacável quanto a gravidade, o limite de velocidade cósmico. No início do século XX, um jovem funcionário de um escritório de patentes em Berna, na Suíça, chamado Albert Einstein, revolucionou nossa compreensão do universo. Sua teoria da relatividade especial revelou que o espaço e o tempo não são entidades separadas e absolutas, como Newton imaginava. Eles estão entrelaçados em um tecido único, o espaço-tempo. E uma das consequências mais profundas dessa teoria é que existe uma velocidade máxima universal, um limite que nada com massa pode alcançar, muito menos exceder. Essa velocidade é a velocidade da luz no vácuo, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Não é apenas uma limitação tecnológica, é uma propriedade fundamental da realidade. À medida que um objeto com massa se aproxima da velocidade da luz, sua massa efetiva aumenta exponencialmente. A energia necessária para acelerá-lo mais e mais se torna infinita. O universo, em seu nível mais básico, proíbe a viagem instantânea. Ele impõe um tempo de espera. Mesmo que pudéssemos construir uma nave capaz de viajar a 99,9% da velocidade da luz, uma façanha de engenharia que está além de qualquer coisa que possamos conceber, a viagem para a Próxima Centauri ainda levaria mais de 4 anos. Para o centro da nossa galáxia, a viagem duraria 25 mil anos. Para a galáxia de Andrômeda, a nossa vizinha galáctica, a jornada levaria 2,5 milhões de anos. A relatividade, no entanto, oferece um vislumbre de esperança, um efeito colateral fascinante, conhecido como dilatação do tempo. Para os tripulantes a bordo de uma nave viajando perto da velocidade da luz, o tempo passaria muito mais devagar do que para as pessoas na Terra. Uma viagem de décadas ou séculos do ponto de vista da Terra poderia ser vivenciada como apenas alguns anos pela tripulação. Eles poderiam, em teoria, viajar para uma estrela distante e retornar
dentro de suas próprias vidas. Mas esta solução cria um problema filosófico e humano profundo. Ao retornarem, eles não encontrariam o mundo que deixaram. Encontrariam um futuro distante. Seus amigos, suas famílias, toda a cultura e sociedade que conheceram teriam se transformado em pó e história. Eles se tornariam viajantes do tempo, exilados em seu próprio futuro, órfãos de sua própria era. Que tipo de pessoa se voluntariaria para uma missão assim? Abandonar tudo e todos que já amou para sempre? O limite de velocidade cósmico não apenas torna as viagens longas, ele quebra a conexão humana fundamental entre o viajante e seu lar. Digamos, por um momento de otimismo desenfreado, que encontramos uma maneira de contornar a tirania da distância e a prisão da relatividade. Digamos que a engenharia do futuro nos presenteie com um meio de propulsão que nos leve a uma fração significativa da velocidade da luz. Aqui, nos deparamos com a terceira muralha, a engenharia da própria nave. É um conjunto de desafios tão complexos e interligados que cada solução parece criar 10 novos problemas. Primeiro, a propulsão. Os foguetes químicos que nos levaram à Lua são fundamentalmente inadequados para viagens interestelares. Eles são governados pela implacável equação do foguete de Tsiolkovsky, que dita que para cada pequena quantidade de velocidade que você ganha, você precisa de uma quantidade exponencialmente maior de propelente. Para alcançar uma estrela, uma nave química precisaria de mais combustível do que a massa de todo o universo observável. Precisamos de algo radicalmente novo. As ideias não faltam. Houve o projeto Orion, nos anos 50 e 60, uma proposta audaciosa para impulsionar uma nave espacial detonando uma série de bombas nucleares atrás dela, cavalgando as ondas de choque. Era brutal, perigoso e politicamente inviável, mas a física era sólida. Poderia ter alcançado talvez 5% da velocidade da luz. Outras ideias incluem foguetes de fusão nuclear, que aproveitariam a mesma energia que alimenta o Sol. Mas até agora, mal conseguimos sustentar uma reação de fusão controlada na Terra por mais de alguns segundos, muito menos miniaturizar um reator para caber em uma nave espacial. Há também os motores de antimatéria, o santo graal da propulsão. A aniquilação de matéria e antimatéria converte 100% de sua massa em energia, tornando-a a fonte de combustível mais eficiente teoricamente possível. Contudo, produzir antimatéria é incrivelmente caro e ineficiente. Toda a antimatéria que a humanidade já criou no CERN e em outros aceleradores mal seria suficiente para ferver uma xícara de chá. E armazená-la é um pesadelo de segurança. Uma falha no campo de contenção resultaria em uma explosão de poder inimaginável. Além da propulsão, há o problema da proteção. O espaço interestelar não é vazio. É preenchido com um gás tênue, poeira e um fluxo constante de radiação cósmica de alta energia. Para uma nave parada, isso é um problema gerenciável. Mas para uma nave viajando a uma fração da velocidade da luz, o cenário muda drasticamente. Cada minúsculo grão de poeira, cada átomo de hidrogênio perdido, transforma-se em um projétil de alta energia. Colidir com um grão de areia a 90% da velocidade da luz liberaria a energia equivalente à de uma pequena bomba atômica. A nave precisaria de um escudo na frente, um escudo capaz de absorver ou desviar um bombardeio constante de impactos que erodiriam qualquer material conhecido. Como se constrói um escudo assim? E a radiação cósmica, composta por núcleos atômicos despojados de seus elétrons,
e acelerados a velocidades incríveis por supernovas e buracos negros, é ainda mais perigosa. Essas partículas atravessam o casco de uma nave como balas fantasmagóricas, destruindo a eletrônica e rasgando o DNA das células vivas. Na Terra, somos protegidos pelo nosso campo magnético e atmosfera. No espaço profundo, uma tripulação estaria exposta a um nível de radiação que causaria câncer, danos cerebrais e morte certa em uma jornada longa. A blindagem necessária para proteger adequadamente uma tripulação teria que ser tão massiva que tornaria a propulsão ainda mais difícil. É um ciclo vicioso de engenharia. Mesmo se superarmos os desafios da distância, da física e da engenharia, a muralha mais complexa e talvez a mais intransponível de todas permanece: a fragilidade do hardware biológico que estaria a bordo. Nós, o corpo humano, somos o produto de 4 bilhões de anos de evolução em um ambiente muito específico: a superfície de um planeta rochoso com uma gravidade constante, uma atmosfera respirável e um campo magnético protetor. Leve-nos para fora desse casulo e nossos corpos começam a se desintegrar. A ausência de peso, a microgravidade, é a primeira agressão. Sem o estresse constante da gravidade, nossos ossos perdem densidade, nossos músculos atrofiam, nosso sistema cardiovascular se enfraquece. Os fluidos em nossos corpos se deslocam para a cabeça, causando problemas de visão e pressão intracraniana. Esses são problemas que os astronautas na Estação Espacial Internacional já enfrentam em missões de apenas 6 meses a 1 ano. Imagine os efeitos cumulativos ao longo de décadas ou séculos. A radiação, como mencionado, é um inimigo invisível e implacável. Cada partícula de alta energia que atravessa um corpo humano deixa um rastro de danos moleculares, quebrando filamentos de DNA. Nossas células têm mecanismos de reparo, mas em um ambiente de radiação intensa, esses mecanismos ficam sobrecarregados. O risco de câncer aumenta dramaticamente. Danos neurológicos, catarata e um envelhecimento acelerado do sistema imunológico são quase certezas. A própria nave se tornaria uma prisão biológica. Para sustentar vida por séculos, ela teria que ser um ecossistema fechado perfeito. Teria que reciclar cada molécula de ar, água e resíduo com 100% de eficiência. Uma única falha no sistema de suporte à vida. Uma única praga que destruísse as culturas hidropônicas. Um único micro-organismo mutante que se tornasse patogênico, e a missão estaria condenada. Nós ainda não conseguimos criar um ecossistema fechado, autossustentável e estável aqui na Terra, como os experimentos da Biosfera 2 demonstraram. Fazer isso em uma caixa de metal, no meio do nada cósmico, é um desafio de ordem de magnitude superior. E então, há a mente humana. Nossa psique não foi projetada para o confinamento e o isolamento de uma viagem interestelar. Imagine passar toda a sua vida dentro da mesma estrutura metálica, com as mesmas poucas pessoas, vendo apenas a escuridão infinita, pontilhada de estrelas imóveis pela janela. O conceito de dia e noite, de estações, de clima, tudo isso desapareceria. O tédio, a claustrofobia, os conflitos interpessoais seriam amplificados a níveis insuportáveis. A solução proposta para as longas durações de viagem é a ideia de uma nave geracional, uma arca espacial que levaria uma comunidade de pessoas, onde gerações nasceriam, viveriam e morreriam durante a jornada. A tripulação que chegaria ao destino seria os descendentes distantes daqueles que partiram. Mas as implicações sociológicas e éticas são assustadoras. Como você mantém a coesão social
e o propósito da missão por séculos. Que tipo de governo ou estrutura social poderia sobreviver a tal provação? E o mais crucial, que direito a primeira geração tem de condenar seus descendentes a uma vida inteira em uma nave, com um destino que eles não escolheram? E se, após 200 anos, a 10ª geração decidisse que não quer mais ir? E se eles se esquecessem do propósito original, desenvolvendo sua própria cultura, religião e mitologia centradas na nave, o único mundo que já conheceram? A nave geracional poderia se tornar um experimento sociológico fracassado, uma distopia flutuante, chegando ao seu destino não como embaixadores da humanidade, mas como uma tribo fraturada e traumatizada. A biologia e a psicologia humanas são talvez a variável mais frágil em toda a equação da viagem interestelar. Finalmente, chegamos à última muralha, a mais filosófica e, de certa forma, a mais perturbadora. É a muralha da relevância e do propósito. Vamos imaginar o cenário mais otimista possível. Imagine que, daqui a 1000 anos, a humanidade superou todos os obstáculos. Construímos naves de fusão, resolvemos o problema da radiação, dominamos a biologia da hibernação ou a sociologia das naves geracionais. Lançamos nossa primeira grande missão para um sistema estelar promissor a 20 anos-luz de distância. A viagem, mesmo em alta velocidade, levará décadas, talvez um século. Nesse ínterim, aqui na Terra, a tecnologia não para de evoluir. A lei de Moore, ou algo semelhante, continua a acelerar o progresso computacional e científico. A inteligência artificial avança de formas que nem podemos prever. É inteiramente possível que, 50 anos após o lançamento da nossa nave tripulada, desenvolvamos uma tecnologia de propulsão ainda mais rápida, ou sondas de IA muito mais eficientes e robustas. Poderíamos enviar uma sonda não tripulada que ultrapassaria a missão original e chegaria ao destino décadas antes. A tripulação humana, ao chegar, descobriria que já foram tornados obsoletos, que seu sacrifício heróico foi em vão. Ou, levando essa linha de pensamento mais longe, por que enviar humanos? O futuro da exploração espacial pode não ser biológico, pode ser robótico. Sondas de inteligência artificial não precisam de ar, água, comida ou espaço. Elas não envelhecem, não sofrem de solidão e são imunes à radiação. Elas poderiam viajar por milênios, transmitindo seus achados de volta para a humanidade. A exploração interestelar poderia se tornar o domínio exclusivo de nossos emissários de silício. E há uma possibilidade ainda mais estranha: o desenvolvimento de realidades virtuais, imersivas e indistinguíveis da realidade. Se pudermos criar universos inteiros dentro de um computador, com leis da física e maravilhas que podemos moldar à vontade, o apelo de viajar por séculos através de um vazio frio e perigoso para talvez encontrar um planeta rochoso estéril pode diminuir consideravelmente. A humanidade pode decidir que a fronteira final não está lá fora, no cosmos, mas aqui dentro, no reino digital da informação e da consciência. Podemos nos tornar uma espécie introvertida, voltada para dentro, encontrando o infinito não nas estrelas, mas nos mundos que nós mesmos criamos. Esta é a barreira final, a possibilidade de que, no momento em que finalmente desenvolvermos a capacidade de ir para as estrelas, podemos simplesmente ter perdido a vontade de fazê-lo. Nossas prioridades, nossos desejos, nossa própria definição do que significa ser humano e explorar podem ter mudado de forma tão fundamental que a viagem física se torne uma relíquia de um passado ambicioso, mas ingênuo. A grande ironia seria descobrir
que a resposta para o paradoxo de Fermi, a questão de onde estão todos os alienígenas, é que todas as civilizações avançadas, ao atingirem um certo ponto, percebem que a viagem interestelar é muito difícil, muito perigosa, muito lenta e, em última análise, desnecessária. Talvez o grande silêncio do universo não seja um sinal de ausência, mas um sinal de que todos os outros chegaram à mesma conclusão. Então, estamos condenados a este único pálido ponto azul? É este o nosso destino final? Ficar para sempre confinados ao nosso sistema solar, olhando com saudade para as luzes distantes que nunca poderemos tocar? Talvez. As muralhas da distância, da física, da engenharia, da biologia e da filosofia são imensas, talvez intransponíveis. Elas sugerem que o universo não foi feito para nós, que não somos os heróis de uma saga cósmica, mas apenas uma forma de vida inteligente e passageira em um canto esquecido de uma galáxia comum. Mas talvez essa seja a perspectiva errada. Talvez a impossibilidade da jornada nos ensine a lição mais importante de todas. Ao confrontar os limites do que é possível, somos forçados a olhar para trás, para o nosso próprio planeta, com novos olhos. Este mundo, com seus oceanos, nuvens, florestas e vida pulsante, não é apenas um ponto de partida. É o destino. É um oásis de complexidade e beleza em um deserto cósmico, de vácuo e radiação. A dificuldade de alcançar outras estrelas ressalta a preciosidade infinita do nosso próprio lar. A grande jornada da humanidade pode não ser para fora, mas para dentro. Uma jornada para entender nossa própria consciência, para curar nossas divisões, para construir uma civilização sustentável e justa aqui na Terra. A exploração não precisa parar. Ela pode apenas mudar de forma. Com telescópios cada vez mais poderosos, como o James Webb, podemos viajar para os confins do tempo e do espaço sem sair de casa. Podemos testemunhar o nascimento de estrelas em nebulosas distantes, analisar a atmosfera de exoplanetas em busca de sinais de vida e desvendar os mistérios da matéria escura e da energia escura. A busca pelo conhecimento, a centelha da curiosidade, não exige presença física. As estrelas continuarão a nos chamar. Elas são parte de quem somos. Somos feitos do material forjado em seus corações. Olhar para elas é olhar para nossa própria origem. E talvez o sonho de alcançá-las não precise ser literal para ser significativo. O sonho em si, a aspiração, é o que nos impulsiona para a frente. Ele alimenta nossa ciência, inspira nossa arte, nos une em um sentimento compartilhado de admiração e admiração. Pode ser que nunca deixemos este sistema solar, mas na busca por essa meta impossível, podemos aprender a nos tornar melhores guardiões do único mundo que sabemos, com certeza, que podemos chamar de lar. A jornada final pode não ser alcançar as estrelas, mas nos tornarmos dignos da poeira de estrelas que somos.